O STF é a última instância do país. Não existe tribunal acima. E por isso eu vou ser bem direto. Quando a confiança no topo do sistema enfraquece, o custo cai no colo de todo mundo. Não é sobre esquerda, não é sobre direita. Não vou levantar bandeira para ninguém. É sobre uma coisa que deveria ser óbvia. Parar de passar a mão em quem deveria ser exemplo de justiça e imparcialidade. Muito prazer, me chamo Eduardo César, sou CEO do grupo Flap Capital. E hoje vamos falar sobre a instituição que decide tudo, inclusive sobre si mesmo, STF. Um país sério, 3 pilares sustentam a confiança: legalidade, transparência e percepção de imparcialidade. Quando um desses 3 falha, o efeito não é jurídico, é econômico, político e institucional. E agora eu quero te mostrar o porquê. O caso Banco Master virou o maior resgate da história do sistema financeiro brasileiro. 47,3 bilhões. Para comparar, o escândalo do Banco Nacional, lá nos anos 90, foi de 14,8 bilhões. Olha a diferença. Então sim, o tamanho é fora da curva. Mas o ponto mais grave é outro. O debate não ficou só no dinheiro. Surgiram questionamentos sobre a proximidade entre o banco e ministros do Supremo, que analisam processos ligados ao caso. E aqui entra o padrão que sempre aparece no Brasil. O assunto explode, gera indignação e depois some. Só que o problema não é um episódio isolado, é o padrão por trás. Relações cruzadas entre julgadores e julgados. Em qualquer mercado regulado, conflito de interesse gera afastamento imediato. Aqui, nem sempre. Quando você coloca isso num quadro maior, fica desconfortável. O STF decide sobre o país. E em vários momentos decide também sobre temas que tocam o próprio STF. A régua vira interna. E aí a pergunta não é quem está certo. A pergunta é, o sistema está passando a percepção certa? Porque percepção em institucional vale dinheiro. Vou citar fatos que estão no debate público. José Dias Toffoli, indicado por Lula em 2009, com histórico de atuação ligada ao PT, mesmo com laços partidários, julgou o mensalão. Nos últimos anos, esteve no centro de polêmicas como suspensão de multa bilionária da JF, relação com investigados da Operação Custo Brasil, caso Master sob sigilo, viagem de jatinho com advogado do Banco Master, vínculos indiretos envolvendo o Resort Taiaiá e depois foi convencido a deixar o caso Banco Master. Em 2020, Toffoli suspendeu uma multa de 10,3 bilhões da JF, alegando dúvidas sobre legalidade de provas. E um detalhe que pesa na percepção, a esposa atuava como advogada do grupo. Ele não se declarou impedido. De novo, a discussão não é crime, é confiança institucional. É a lente do mercado. Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer em 2017. Entre episódios citados, arquivamento de investigação envolvendo planilhas com seu nome, retirada de reportagens da Cruzoé e o antagonista, depois revogada. Trocas informais entre STF e TSE na produção de relatórios e o ponto que entrou no caso Master, contrato de 129 milhões do escritório da esposa com o Banco Master, além de reuniões não registradas oficialmente com o presidente do Banco Central. Gilmar Mendes, ministro de 2002, indicado por FHC. Casos recorrentes citados, habeas corpus a empresários investigados, questionamentos de suspeição por vínculos sociais, parcerias acadêmicas envolvendo entidades com processos em julgamento. Cássio Nunes, indicado por Jair Bolsonaro em 2020. Entre controvérsias, questionamentos sobre currículo acadêmico, viagens internacionais em jatos ligados a advogados com processos no STF, participação em eventos com investigados. De novo, não é esquerda nem direita. É o mesmo problema se repetindo em cenas diferentes. E agora você deve estar se perguntando, e por que isso importa na sua vida? Porque quando a confiança pública enfraquece, o custo vira sistêmico. Mais prêmio de risco, mais juros, mais spread, menos investimento, menos previsibilidade e, no fim, menos emprego e menos crescimento. A insegurança não fica lá em Brasília, ela vira preço no crédito, vira custo na empresa, vira travamento na economia. O caso Master ainda está em curso. Esses são os fatos até aqui. A conclusão, como sempre, é sua. Mas eu deixo uma provocação final. Se a base do sistema perde transparência e previsibilidade, quem não tiver estrutura vira refém do próximo capítulo. E é aí que entra risco institucional. Não dá para controlar o país, mas dá para controlar o quanto seu patrimônio depende dele. Eu trabalho há mais de uma década estruturando patrimônio e estratégia financeira para quem já construiu muito e não pode se dar ao luxo de errar por causa de instabilidade institucional.
Já atravessei com meus clientes ciclos políticos diferentes, crises econômicas, mudanças tributárias e decisões judiciais que alteraram completamente o ambiente de negócios. E uma coisa é clara, quem tem estrutura sofre menos. Quem depende demais do sistema sofre primeiro. Eu ajudo pessoas e empresas a organizarem sua estrutura financeira com mais proteção, com mais previsibilidade e menos dependência de um ambiente instável. Se fizer sentido para você, o caminho para falar comigo está na descrição. A gente conversa e até o próximo vídeo.